Olá Dev, fizemos a instalação na aula anterior do TypeORM aqui na nossa aplicação. Configuramos também o container Docker, que a gente vai poder trabalhar com o nosso servidor do Postgres. E agora a gente vai começar, de fato, a trabalhar com o TypeORM aqui no nosso projeto. Então, TypeORM, esse ORM aqui, isso quer dizer Object Relational Mapping. E isso, na prática, o que vem a ser para a gente? O TypeORM, o que ele faz é mapear uma estrutura de banco de dados em uma estrutura de classe aqui na nossa aplicação. E essa estrutura de classe que a gente vai trabalhar aqui são as entidades. Então aqui a gente está no site com a documentação do TypeORM, que é o typeorm.io ou IO, né? Então você tem uma documentação muito extensa aqui, bem completa. Tudo bem, não está no idioma português, mas a gente consegue se virar muito bem aqui usando essa documentação para trabalhar com TypeORM nos nossos projetos. Então você tem aqui, ó, o que é uma entidade, como é que eu crio relacionamentos, Entity Manager, ou seja, gerenciamento de entidade e de repositório, como é que eu trabalho com repositórios customizados, Query Builder, a gente está criando nossas queries de forma customizada também, tópicos avançados, migrações, transações, índices, login, a CLI do TypeORM. Então, é uma documentação bem extensa, bem completa. Só com isso aqui você já consegue se virar muito bem. Beleza, então a gente tem aqui um sistema que vai mapear nossa estrutura de banco de dados em classes. Mas para a gente conseguir usar essas classes na nossa aplicação, a gente vai também, como a gente tem feito desde o início, usar o padrão de decorator para atribuir para essas classes de entidade o poder do TypeORM, ou seja, as funcionalidades do TypeORM. Eu vou aqui na IDE, e aí a gente tem aqui, o nosso servidor ainda não está rodando, né? Então eu vou colocar para rodar aqui. npm run start dev. Vou deixar ele rodando aí. Ah, tá. É o Docker que eu não subi. Então aqui, ó. Isso é importante para vocês saberem que a partir de agora que a gente configurou o TypeORM para se conectar a um servidor Postgres, no meu caso, que estou usando o Docker, eu tenho que estar com o meu container em execução para poder rodar a aplicação aqui. Então eu vou cancelar a execução da aplicação e vou dar aqui um docker start para poder iniciar o Postgres. A gente rodou o container na aula anterior e agora sim eu consigo rodar a aplicação sem que eu tenha mensagem de erro aqui. Beleza, então está aqui, nossa aplicação já está em execução aqui. A gente vai começar com esse conceito de entidade. Então a gente tem aqui, ó, na documentação, o que é uma entidade, né? Para que serve isso? Então, a entidade é uma classe que vai mapear uma tabela do banco de dados e a gente usa esse mapeamento aqui na classe, né, na nossa entidade, que é uma classe. No exemplo aqui ele está usando uma classe user. Então, para uma classe se tornar uma entidade do TypeORM, ela tem que estar decorada com esse decorator @entity, que a gente importa aqui, ó, diretamente do TypeORM, que a gente já instalou na aula anterior. Então eu importo esse entity do TypeORM, decoro a minha classe e aí essa classe passa a ser uma entidade para o TypeORM. Então cada atributo vai receber uma decoração, né? Uma configuração do TypeORM, que a gente importa tudo daqui, ó, column, primary generated column. Então tudo vem do próprio TypeORM e a gente vai decorando as colunas para poder o TypeORM considerar tudo isso como uma entidade. Então, no final, o que a gente vai ter no banco de dados? A gente vai ter um campo ID, que vai ser do tipo numérico, né? E aí vai ser inteiro. A gente vai ter um first name, que vai ser uma string, que lá no Postgres vai virar um varchar, né? Mesma coisa para o last name. E o isActive, que é um booleano. Então tá aqui, ó, no final, essa entidade, essa classe da nossa aplicação,
o que é no banco de dados. Então o ID, que é um inteiro, que é a chave primária com auto-incremente. O first name vai se transformar num varchar com 255 caracteres, que é o padrão quando você não define aqui qual o tamanho que você quer para o campo string. Então ele põe por padrão varchar 255. Mesma coisa para o last name e o ativo ou não como booleano. Então o que a gente vai fazer agora é criar a nossa primeira entidade, né, que vai seguir mais ou menos isso aqui. A gente já tem uma entidade aqui em nossa aplicação, o nosso course, né, nosso recurso course, já existe uma entidade, está aqui ó, dentro da pasta entities. A gente já tem uma entidade course, já temos aqui os atributos definidos, porém a gente não tem TypeORM aqui nessa entidade ainda. Então vamos começar fazendo exatamente o que está aqui. Eu vou pegar esse decorator, vamos até usando a documentação para vocês já pegarem esse costume de usar de fato as documentações, né? Deixa eu importar aqui. Então ele vai importar do TypeORM o entity. O nosso campo aqui, id, vai ser um @primary generated column. Então eu vou importar do TypeORM. Aqui o name vai ser um @column. Mesma coisa aqui por description. E o tags, por ele ser um array, né? A gente vai transformar esse array aqui por enquanto, porque quando a gente for falar de relacionamento, a gente vai criar uma entidade tags. Mas por enquanto que a gente ainda não tem esse relacionamento, a gente vai fazer aqui o seguinte: eu vou transformar essa informação para o padrão JSON. Então ele vai ser armazenado no banco de dados como JSON. E vou dizer que esse campo ele pode ser nulo, ou seja, eu posso não passar nenhuma tag. Então a propriedade nullable aqui vou passar como true. Agora aqui, como a gente vai estar usando de acordo com a nossa configuração do app modules aqui, ó, autoload entities e o synchronize, ou seja, o que eu defini aqui na minha classe, que é a nossa entidade aqui, vai gerar automaticamente a tabela no banco de dados, a tabela course. Ele faz essa conversão pegando o nome da entidade e colocando tudo em minúsculo. Se você quiser customizar o nome da tabela que você quer criar, você pode passar por parâmetro aqui ó, no decorator entity. Então você passa aqui o nome que você quer dar para a tabela. Então eu vou colocar aqui ó, no plural courses. E aí esse vai ser o nome da tabela lá no banco de dados no Postgres, beleza? Então é isso. Então isso aqui vai se transformar em uma tabela. A gente agora está dizendo que essa entidade course, ela é uma entidade do TypeORM, com base em todos esses decorates que a gente colocou aqui, seguindo aqui a documentação. Ok, agora então o que falta agora fazer é o seguinte: o nosso módulo aqui, ó, que está com a configuração do TypeORM, ele está dizendo que ele vai carregar automaticamente as entidades, né? Vai fazer a sincronização, com isso vai gerar o banco de dados para a gente, a tabela, né? Mas a gente precisa aqui no módulo de curso dizer que existe uma entidade pronta para ele considerar lá, né? Então aqui o nosso course entity faz parte do módulo courses módulo. E aqui a gente precisa importar o módulo do TypeORM e dizer que para esse módulo existe uma entidade course para ele poder trabalhar, né? Para o TypeORM considerar. Então aqui a gente ainda não está importando nada. Então aqui nesse decorator do módulo a gente pode passar aqui uma propriedade imports, que ela recebe um array, e nesse array a gente informa quais módulos a gente quer importar aqui. Então eu vou importar o módulo do TypeORM, TypeORM módulo, beleza? Só que aqui a gente está usando algo que já está configurado no módulo raiz, né? Que é o app módulo. Lá a gente usou esse método forRoot para poder passar a configuração. Então aqui no módulo que a gente vai usar
o que já está configurado no app módulo, a gente usa esse método aqui, ó, for feature. E aí aqui a gente passa um array com o nome das entidades. Então a minha ideia já identificou aqui, ó, que para esse array a gente informa as entidades nesse módulo, nesse método for feature para o TypeORM. Então qual é a entidade que eu vou passar aqui? A entidade curso, que é a entidade que a gente criou aqui até então. Então está aqui, ó, curso. Então eu vou importar de entities, curso e entity daqui. E é essa entidade que eu vou informar aqui para poder o TypeORM trabalhar com ela. Aqui faltou uma vírgula. E é isso. Se a gente for olhar no terminal aqui, vamos ver aqui se tem alguma configuração aqui do mapeamento. Mas provavelmente a gente já tem uma tabela pronta no nosso banco de dados. Para poder verificar isso, eu vou usar aqui um programa chamado Debeaver, que é um cliente para você se conectar a diversos servidores de banco de dados. Então eu vou aqui no Microsoft Edge. Então o site é debeaver.io, que é esse Debeaver aqui, Community. É uma versão que é gratuita e você consegue se conectar a servidores MySQL, Postgres, SQLite, Oracle, DB2 e por aí vai. Uma série de servidores de banco de dados que você pode usar com esse cliente. É um software que você vai instalar. Você tem ele tanto para Windows, quanto para Linux, quanto para macOS. Então é o que eu uso, uma sugestão aí, você pode usar qualquer outra solução para poder consumir servidores de banco de dados, beleza? No nosso caso aqui, Postgres. Eu já tenho ele instalado aqui, então eu vou aqui, ó, já está até aberto. Então aqui eu estou no banco de dados Postgres, que é o banco de dados que a gente está usando na nossa aplicação. Então aqui em Schemas, Public, eu tenho aqui as tabelas. E aqui vamos dar atualizar aqui para ver se ele refresh. E aí está aqui, ó, nossa tabela courses já está criada. Vamos ver aqui quais colunas estão aqui. Então aqui todas as colunas que a gente definiu: ID, Name, Description e Tags. Beleza? Então ID é um inteiro serial, né? Ou seja, é a chave primária, ele vai fazer o auto-increment. Name, um varchar. Description, também um varchar. E o tags, a gente converteu ele para JSON, né? A gente passou essa instrução aqui na nossa entidade, convertendo ele para o tipo JSON, né? Podendo ser nulo. Então, a partir da próxima aula, a gente vai dar sequência aí nos conhecimentos do TypeORM e implementando aqui em nosso projeto essa ferramenta que vem sendo muito usada pela comunidade por essa facilidade, esse padrão de decorators que facilita a leitura do código, não deixa o código muito verboso e ao mesmo tempo é muito prático de usar.